assunto aqui de São Paulo agora, porque os tucanos expulsaram do partido Joyce Hasselmann, que a partir de hoje é ex-deputada federal. Nós vamos saber mais sobre os bastidores dessa história agora com a repórter Beatriz Manfredini. Seja bem-vinda, Bia. Um bom dia para você. Bom dia para você também, Cláudia, para todos que nos acompanham. Pois é, né? Aconteceu uma troca de farpas bastante grande ontem entre as redes sociais do Diretório Municipal do PSDB aqui de São Paulo e a agora ex-deputada federal Joyce Hasselmann. Ela que vinha há algumas semanas criticando o partido e responsabilizando os tucanos por ela não ter conseguido se eleger agora nas eleições de 2022. Lembrando que ela foi eleita em 2018 com uma eleição muito grande, foi muito votada, ela que fazia parte da base ali bolsonarista, acabou rompendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2021, se filiou ao PSDB. Mas aí depois então não conseguiu, né, se eleger novamente no ano passado e desde então vinha fazendo críticas aos tucanos por conta disso. Aí o que aconteceu? Ontem, por volta das 5 horas da tarde, o Diretório Municipal do PSDB aqui de São Paulo soltou uma nota dizendo que estavam convocando uma reunião entre os membros do partido para decidir pela expulsão de Joyce Hasselmann da sigla ou não. Essa nota do partido dizia o seguinte, que a parlamentar estava fazendo comentários que desrespeitam a ética e a integridade do partido, agindo com incoerência e com imprudência. Então eles convocaram essa reunião para a parte da noite de ontem. Ao mesmo tempo, mais ou menos uma hora depois, por volta das 6h30 da tarde, Joyce foi até as redes sociais e disse que estava se desfiliando do PSDB. Ela escreveu o seguinte no Twitter: olha, acabo de comunicar ao presidente estadual do PSDB minha decisão de deixar o partido. Entrei no PSDB com a vontade de ajudar na renovação do partido, na construção de um novo PSDB. Infelizmente não foi assim. Agradeço aos colegas e ao PSDB por esse breve tempo juntos. Então ela publicou isso ao mesmo tempo, mais ou menos, em que essa reunião do Diretório Municipal dos Tucanos aqui na capital paulista já estava acontecendo para deliberar ou não a expulsão dela do partido, da sigla. Aí o que acontece? Um pouco depois, por volta das 8 horas da noite, o partido publicou que resolveu expulsá-la de forma unânime. Uma nota bastante dura, bastante forte. O partido diz que ela fez comentários que não condizem com os princípios éticos e morais que norteiam a sigla, que ela foi alvo de diferentes pedidos de impugnação desde que se filiou, então, lá em outubro de 2021, e que as atitudes e a postura arrogante e a forma como ela tratava pautas aí importantes para o PSDB estavam trazendo desconforto a quem é tucano por convicção e não por conveniência. É isso que diz a nota, então, que por unanimidade decidiu ali expulsá-la do partido. Em seguida, depois que essa decisão da expulsão foi publicada, Joyce Hasselmann voltou às redes sociais mais à noite e criticou bastante o presidente do Diretório Municipal do partido aqui em São Paulo, Fernando Alfredo. Ela escreve o seguinte nas redes sociais: esse menino que preside a provisória do PSDB Municipal de São Paulo, no caso, então, Fernando Alfredo, deve ter algum problema mental grave. Depois que eu pedi a desfiliação do partido, ele resolveu me expulsar. Ficou no veneno o rapaz. Então foi uma troca grande de farpas, né? Até difícil de entender o que aconteceu primeiro, se ela pediu a desfiliação porque sabia que seria expulsa, ou se a conversa sobre a expulsão começou depois, né, dela pensar na desfiliação. O fato, então, é que Joyce Hasselmann não faz mais parte do partido dos tucanos, está fora do ninho, né? Ela também não é mais deputada federal, está sem cargo atualmente. A gente lembra, para fechar, Cláudia, que é a segunda baixa do PSDB em poucos dias. Claro que essa foi uma decisão também do partido, mas no último domingo, Mara Gabrilli, senadora, anunciou a desfiliação do PSDB e foi para o PSD de Gilberto Kassab.
Muito bem, obrigada aí, Bia, pelas suas informações, até daqui a pouquinho. Vamos voltar a conversar então com o professor Adriano Cerqueira. A gente viu aí a Joyce Hasselmann, que foi a mulher mais votada, né, com a maior votação para o cargo em 2018, depois não perdeu mais de 1 milhão aí de votos na eleição seguinte, não conseguiu se reeleger. A gente viu a Mara Gabrilli saindo também do partido, do PSDB, Dória também já havia saído, então muitas mudanças aí. Qual é o futuro do PSDB depois disso tudo? Essa história da ex-deputada Joyce Hasselmann é emblemático, né? E segue muito a linha do próprio Dória, de pessoas, né, políticos que se aproximaram de Bolsonaro, mas de uma forma em que eles não souberam entender direito quem era Bolsonaro, e principalmente como que Bolsonaro conseguiu tantos votos. Bolsonaro, ele soube, pelo jeito dele, de interpretar e saber representar bem uma grande base eleitoral que existe no Brasil hoje, que eu chamaria de conservadora, e que lhe foi fiel, e ele também procurou ser fiel a essa base, tanto que ele manteve em torno de 33% do eleitorado fiel a ele. Outros políticos que se beneficiaram por terem se aproximado de Bolsonaro, mas que depois começaram a agredi-lo, começaram a criticá-lo duramente, que é o caso da Joyce Hasselmann e também do Dória, perderam completamente o chão, né? Ficaram sem condições políticas. Ela agora virou uma ex-deputada, ao mesmo tempo o próprio Dória teve que desistir, não apenas da disputa presidencial, mas da própria reeleição, porque ele também ficou muito sem voto. E o PSDB é um partido que se esvaziou bastante por conta dessa base mais conservadora, que antes dava votos ao PSDB, mas que ao longo dos anos, principalmente com Bolsonaro, viu nele um representante, digamos assim, mais fiel aos seus valores. E isso fica, portanto, uma dica para os políticos que querem se aproximar pela centro-direita, né, desse eleitorado, ou seja, pode até criticar Bolsonaro, mas não critique o eleitorado, não critique os seus valores, não faça uma crítica que possa parecer ofensiva a eles. É interessante que do lado da esquerda vê a mesma coisa. Gente que quer não ficar à luz de Lula e critica duramente Lula, acaba perdendo também um pé nesse eleitorado. Bolsonaro tem também esse papel junto ao eleitorado de centro-direita e direita. Por isso que é importante, quem quer pegar esse eleitorado, no bom sentido da palavra, saber fazer a crítica a Bolsonaro sem que passe a impressão de ser um ato de traição ou até mesmo de agressão. É interessante, a política brasileira mudou bastante, o PSDB está vivendo essa dor, né, por conta dessa mudança. Diogo, a sua pergunta? Pois ouvindo a resposta do professor, eu fico pensando no seguinte, que mais do que qualquer coisa, o que a gente percebe em episódios como esse da Joyce Hasselmann, é que muitas vezes políticos que não tinham uma base eleitoral própria, ou um trabalho, por exemplo, de articulação política prévio, né, que fizesse com que ele construísse a sua própria base, não precisasse defender da base, né, de outro, né, pegar carona na eleição de outro, no momento em que eles resolvem mostrar uma certa independência, eles perdem chão. Quer dizer, é preciso encontrar um nicho, né, mais do que nem tanto a questão de discutir ou criticar o político ou não, né? Mas isso me faz pensar que talvez, professor, e eu queria saber a sua opinião, de fato, com essa polarização que a gente viu no ano passado, nos últimos anos, realmente o espaço para políticos que não sejam políticos, enfim, que se baseiam na questão do curral eleitoral, né, desse tipo de coisa, que tentam fazer uma política não tão tradicional e convencional, realmente o espaço para esses políticos que seja na centro-direita ou no centro é mais reduzido. É isso mesmo? Tem sido assim. Um dado que eu acho muito interessante é que tanto Lula quanto Bolsonaro, eu sempre os classifiquei como carismáticos, ou seja, não é que sejam necessariamente populistas, apesar de muitas vezes assumirem esse tom, mas eles são pessoas carismáticas, eles sabem falar bem para uma base deles, e eles tomam cuidado de cuidar dessa base. Eles fazem o que todo político deveria tentar fazer, só que alguns têm sucesso. No caso da esquerda, centro-esquerda, foi Lula. No caso da direita, centro-direita, foi Bolsonaro. Ou seja, quem quer crescer dentro, quer ser uma opção a eles,
quem tiver mais a centro-esquerda, quiser ser uma opção a Lula, tem que saber fazer a sua aproximação com o eleitorado, defendendo os valores que muitas vezes Lula defende, mas defende porque ele entende que são os valores dessa base, e ao mesmo tempo saber fazer a crítica a ele, porque senão quem é representado vai se sentir ofendido. O mesmo caminho tem que ser feito no caso de Bolsonaro. Quem quiser crescer, ser uma opção a Bolsonaro, tem que saber defender os valores mais conservadores, de direita, centro-direita, e ao mesmo tempo saber respeitar nas críticas o Bolsonaro, não para puxar o saco dele, vamos usar esse termo, mas para não ofender o eleitorado que hoje se sente representado por ele. Por isso que esse caminho, esse cuidado é muito importante. A gente vê, né, políticos de centro-direita, os governadores aqui de Minas, como eu Zema, e aí de São Paulo, né, o Tarcísio, eles têm esse cuidado. Eles são muito cuidadosos a fazer a crítica a Bolsonaro e, ao mesmo tempo, eles não querem sair desse eleitorado. Isso é fundamental. Portanto, esse é o maior desafio para quem quer crescer. Saber aparecer sem ser às custas de ser um agressor a quem hoje está tendo a devida atenção da parte do eleitorado. Muito bem, nós conversamos com o cientista político, professor do IBMEC de Belo Horizonte, Adriano Cerqueira. Obrigada, professor, mais uma vez pela sua entrevista aqui e um bom dia. Bom dia, é sempre um grande prazer, ótimo trabalho para você. Muito obrigado. Obrigada. Diogo continua com a gente mais um pouco.